Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Neste episódio vamos falar de M&A. E eu trouxe aqui hoje Daniel Fátio para falar. Ele é do Itaú, ele trabalha como diretor de fusões e aquisições do Investment Banking, é isso? Tá correto. Seja bem-vindo! Obrigado, Toledo. Prazer estar aqui com você. Obviamente, tudo que eu puder falar sobre a nossa área, eu vou tentar falar. É uma área super interessante, eu gosto bastante do que eu faço. Tem alguns desafios, obviamente você aprende muito, você aprende pouca coisa de muito, mas é uma área super interessante, é bom compartilhar a experiência com vocês. Cara, a gente estava falando aqui nos bastidores, o que eu acho legal do trabalho que você faz é que você precisa entender muito bem do fluxo de dinheiro, né? E Sim. eu levei um tempo para entender como isso funcionava. Quando a gente empreende, você precisa encontrar um ângulo de entrada no mercado, né? Ou você cria um mercado novo, ou você entra no mercado que já existe. E quando você trabalha com isso, você está se expondo a muitos negócios, muitas oportunidades, e você está vendo o que está quente, o que está esfriando, né? Deve ser muito interessante, né? Então, o Itaú, né, como é que a gente trabalha lá na área? A gente tem obviamente, a turma que executa os projetos e tem a própria área de prospecção de novos negócios, né? Obviamente, os clientes que o Itaú cobra, eles são clientes muito sofisticados, né? Claro, você tem aqueles que vão passar por uma transação uma única vez, mas você tem aqueles clientes que são super sofisticados, Vale, Petrobras, obviamente todas as grandes empresas do Brasil o Itaú acaba servindo, que são aqueles caras que são muito cobertos por muitos bancos, e que são caras bons, todos os caras de outros bancos também são bons, né, que fazem isso. Então você precisa estar sempre mapeando dentro de transações societárias, né, como é o M&A, seja uma capitalização, uma venda de 100% da empresa, venda de divisão de uma multinacional, você precisa estar sempre muito atento a quais são os movimentos, até estratégicos, que as empresas têm feito, né? Entrada em novas linhas de negócio, venda de linhas de negócio, para você poder levar para o cliente uma ideia nova, que muitas vezes é isso que justifica ele de contratar. Então você precisa estar muito atento quais são as tendências ali de investimentos e desinvestimentos que as empresas têm feito, para você poder levar novas ideias e, como eu falei, estar com a empresa para fazer aquele movimento estratégico. Então a gente precisa estar sempre muito atento quais são, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, qual é a tendência de determinado setor. Saneamento, obviamente, teve o novo marco aí em 2017, 2018, que fez um boom de novas transações. Então você tem que estar sempre atento a mudanças regulatórias e mudanças no próprio ambiente de negócios que levam a novas transações de M&A. Então a turma lá, eu menos, mas a turma lá é ótima em fazer isso. Vocês fazem isso proativamente? Tipo, puta, sou um cliente do Itaú, vocês estão constantemente olhando o mercado, conversando com potenciais targets para já fazer esse cruzamento, ou é um trabalho que é mandatado? Alguém chega para vocês e fala assim, puta, cara, queremos comprar uma empresa assim, ou queremos ser vendidos, chegou o fim do nosso ciclo? Então, é uma ótima pergunta. A gente tem dois tipos de clientes, né? A gente tem aqueles top 50 ou top 100, que a gente faz uma cobertura por setor, então, puta, aqueles 50 maiores que vão fazer alguma coisa. E você tem aqueles que a gente chama de mais são transações mais oportunísticas, que é eventualmente aquele empresário que ou não tem sucessão, ou deseja se desfazer do negócio por algum motivo, ou o setor está super quente, ele está super atento e quer vender a empresa, né? No primeiro grupo, você precisa estar sempre trazendo as ideias. Então, você realmente precisa ter tudo bem mapeado, o que cada um está fazendo. Obviamente, tem as empresas listadas, elas têm os releases. Então, você vai entendendo os movimentos que elas têm feito para trazer novas ideias. Esse cliente, a gente chama seria mais um cliente com perfil de coverage. Você precisa estar sempre lá com ele, trazendo ideias novas. Esses clientes que vão vender a empresa uma vez na vida, obviamente a empresa só vem vendida uma vez na vida por aquela pessoa, a gente recebe muito da base do Itaú, né? Obviamente o Itaú tem contato com todas as empresas do Brasil, quase todos os clientes sabem que a gente faz esse tipo de serviço, então aí muitas vezes a gente recebe inbound. Então, o cara que tem uma empresa lá em Ribeirão Preto, que quer vender por qualquer motivo que seja, ele liga lá na agência do Itaú, o Itaú muitas vezes indica aqui para a nossa área e a gente vai lá mostrar as nossas credenciais para estar com ele. Então, dependendo um pouco do perfil do cliente, a gente tem um perfil mais provocativo de novas transações, né, que são aqueles clientes que a gente faz o coverage, e aqui, esse outro é mais oportunístico, ou mais inbound, né, que chegam as demandas para a gente. E realmente, quando eu cheguei no Itaú, o que é impressionante é o tanto de coisa que aparece da rede, né, porque, como eu falei, o Itaú tem relacionamento com todas as empresas do Brasil. Eu acho que falta um pouquinho que todos conheçam que a gente faz isso. Acho que é um trabalho que a gente tem feito nos últimos 2 ou 3 anos, aumentar o awareness de que o Itaú
consegue entregar um serviço de M&A para todos os clientes, porque a impressão é que às vezes a gente fica muito nos clientes muito grandes, né? A gente está tentando fazer uma expansão para o que a gente chama de middle market, mas aí é inbound. Então o cliente quer vender, ele liga lá para a agência do Itaú e a gente acaba mostrando as credenciais para estar com ele, né? Eu fiz um M&A com o Itaú. É mesmo? É. Qual que foi? E a Vex, cara, não era um negócio muito grande, certamente não era o top 50 de vocês, mas, cara, foi muito tempo atrás. Foi em 2012. Sim. Num negócio que ainda não tinha, foi isso mesmo? Deixa eu ver. 99, 2005 estava em Salvador, aí voltei. Foi isso, mais ou menos uns 2012. A gente decidiu vender a Vex, e aí, cara, não tinha muitas opções naquela época, a gente mandatou Itaú, e ele fez um processo, cara, super bem organizado, de encontrar alguém que tinha interesse, e eram players grandes. A gente foi vendido para uma operadora de telecom, então, pô, vocês tinham relação com todas. Sim. E aí, cara, foi uma experiência super bacana. Você se lembra quem que era? Às vezes a pessoa tá lá ainda. Cara, não lembro, vou te falar que eu não lembro. Era muita gente envolvida, porque naquela época, cara, é muito diferente. Pô, eu acabei de fazer diligência, acabamos de fazer a Série A. Naquela época, a gente reservou uma sala de reunião no nosso escritório. Os advogados vieram, os contadores e etc. Cara, tinha uma montanha de papel, que era mais ou menos o que a gente tava falando aqui de segurança da informação. Cara, daqui ninguém sai com nada. Isso era o data room, você fala. O data room era físico, cara. Esse é old school. O data room era físico, cara. Toneladas e toneladas de papel. O pessoal, querendo ver isso. Aí, imprimia 2 horas lá de impressão, levava de carrinho pros caras e os caras tinham acesso às informações que eles queriam. Cara, esse é old school pra caramba. Muito. Então, cara, imagina que naquela época, cara, não tinha tanta opção assim, sabe? Eu sou raiz, velho. Não, hoje em dia, cara, assim, pra não dizer que não existe mais, o data room virtual, ele existe muito, desculpa, o data room físico, ele existe muito nos processos de venda de ou campo de petróleo ou ativos relacionados ao upstream de óleo e gás. Por quê? Porque lá você precisa, obviamente, quando você compra um campo de petróleo, você precisa ter alguma estimativa de qual que é a capacidade de gerar óleo ali daquela região, né? Para você fazer isso, é sempre muito por estimativa. Obviamente, a tecnologia é super avançada, mas você vai correr algum tipo de risco. E os compradores, eles gostam de simular condições sísmicas diferentes. Eu não sei a tecnicalidade detalhada aqui, mas eles gostam de simular alguns cenários para ver qual que é a probabilidade das coisas. Cara, esse negócio é tão pesado em termos de capacidade de processamento que você não consegue pôr um site. Então, o processo da Petrobras ou qualquer outro processo, você precisa ir até lá na sede da empresa e simular seus cenários. Então, esse é o que eu me lembro, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, a parte de ir físico para fazer diligência, é só isso que eu me lembro. Então, o data room físico é bem old school. E deve ser um lance de acesso aos dados, deve ser um volume de dados brutal, né? É capacidade de processamento. Não tem outro lugar que não seja o próprio computador da empresa, sei lá se é um mainframe, que negócio que tem a capacidade de processar os inputs sísmicos que o comprador ou o investidor quer olhar. E é um jeito também de você manter o controle sobre onde esse dado vai, né? Com certeza. Então, tá aqui dentro, desliga a internet, bota todo mundo offline, cara, aí fica à vontade, faz os relatórios que você quiser fazer, né? Não, para não dizer... Cara, quando você tem contratos que são super, super sensíveis, que o vendedor não quer disponibilizar de maneira ampla para os assessores todos do comprador... e o comprador precisa olhar eventualmente para colocar uma proposta, eu vi isso, 2018, foi a última vez que eu vi. Você chama o advogado do comprador para ir até uma sala, e aí você mostra o contrato físico ali para ele, e ele olha, o máximo que ele pode fazer é anotar num papel, não pode levar o contrato nem tirar foto, e isso às vezes acontece, quando o contrato realmente a gente não quer dar muita publicidade para ele, porque, querendo ou não, por mais que tenha acordo de confidencialidade, seja um comprador que está na mesa, quando você põe no VDR, né, no data room virtual, você acaba ampliando muito a distribuição desse negócio, né? Até a gente teve problema nesse negócio, porque foi no escritório de advocacia que um outro advogado do outro lado foi, e aí descobriram depois que o cara estava tirando foto do contrato. Caraca. Então, assim, deu um estresse violento. Mas isso existe ainda, você tem razão. Você sabe que nessa época, inclusive, um sócio meu, a gente estava no processo de negociação, e olha que loucura, cara, a gente fez o signing com uma empresa, e depois o signing com outra. Mudamos, comemoramos, etc.
Cara, foi uma loucura. Fomos pra uma, aí os caras, pisaram na bola alguma coisa, aí fizemos com outra, aí teve o close, etc e tal. Mas no meio dessa loucura de negociação, de regras, né? De como é que ia ser o processo e tal, é muito estressante, né, cara? Assim, puta, eu não sou advogado, cara. Eu odeio aquela linguajar de advogado. Puta, cara, lendo contrato, lendo cláusula, negociando, isso não dá, isso não funciona, não sei o que lá. E é uma quebra de braço, né? Um processo de quebra de braço pesado. Aí, de repente, um dia, um dos momentos mais tensos, o meu sócio pega e fala assim, dá licença. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele, cara, eu tô saindo. Eu falei, como assim eu tô saindo, cara? Ele falou, eu tô saindo. Eu vou pra piscina tomar sol. Porque eu já não aguento mais essa porra. Eu falei, cara, como assim, cara? A gente tá no meio da negociação, no meio de uma puta de uma confusão. Sim. Aí, depois ele me explicou. Ele falou, cara, o processo de negociação... Ele é um cara mais experiente, é bem mais experiência do que eu. Ele falou assim, cara, no processo de negociação, você não pode vir aqui mulambo, sem dormir, com o cabelo encebado. Cara, você tem que estar bem, Toledo. Você tem que estar, cara, corado. Você tem que estar feliz. Você tem que estar por cima, cara. Porque é um processo de negociação. Sim. Mas é muito estressante em algumas situações, né? Muito. E aí por alguns motivos, né? Se você está do lado do comprador, você está tomando um risco grande comprando uma empresa, né? Porque você comprou uma casa, a casa está lá, você consegue ir lá verificar e, obviamente, você não tem nenhum passivo relevante que possa surgir da casa. A empresa não, ela é um organismo vivo que tem, sei lá, 15, 20, às vezes 30, 60 anos de história e contratos comerciais com clientes, contratos com fornecedores, força de trabalho, né, contrato com os funcionários. Você tem toda a relação com o fisco. Então, assim, são coisas que se você não fez direito, você pode causar um problema gigantesco no futuro, né? E para você fazer a diligência, você precisa confiar no que o vendedor te passa. Porque se o vendedor quiser fraudar as informações, ele consegue. Então, o risco que o comprador compra, que ele está comprando é muito grande. Então, ele é estressante porque é um negócio que ele é irreversível com riscos que você precisa confiar no vendedor para tomar, entendeu? E, obviamente, no Brasil, a gente ainda tem toda a insegurança jurídica sobre temas de passado, né? Total. Tem a frase clássica de que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então, assim, você tem ainda... Que muda, né? Que muda, é verdade. Então, assim, você tem esse complicador adicional. Então, realmente, ele é um negócio estressante por conta do próprio negócio, né? Os valores envolvidos, as transações são muito grandes, né? Lá no Itaú, a gente fez, por exemplo, o Rap Vida Intermédica, que foi uma transação de 53 Com GND? Animal. Entendeu? Então, tudo bem, foi troca de ações, foi um outro perfil ali de M&A, mas são transações gigantescas, é muito dinheiro com muito risco envolvido, né? Então, as partes, elas ficam bastante preocupadas na hora de negociar, e isso pode refletir em como a negociação é feita. E a gente vê o pessoal que está mais experiente em fazer negociação, eles usam o tempo e usam o estresse, usam tudo isso a favor. Então, é uma tática você demorar a negociação, entendeu? E demorar, você consegue demorar de maneira razoável. Então você consegue ficar argumentando 5 horas sobre um ponto ao invés de topar na primeira. Então isso causa, no outro lado, né, o próprio antagonismo das partes, e com essa... Não é intenção dele, não é deliberado, mas com essa estratégia de se demorar as coisas, você causa muita ansiedade, né? E principalmente o vendedor, porque o vendedor no papel dele, ele fala, eu passei tudo que eu precisava, pô, minha empresa é um livro aberto, eu passei disso os riscos, eu quero fazer um negócio rápido, né? Muitas vezes você tem informação, que foi o que aconteceu, que eu estava comentando com você no negócio da Nutri, com a casa do adubo, de vazamento de informação para o mercado, enquanto você está negociando ainda. Então isso causa um estresse maior no cliente, porque todo mundo começa a falar, fornecedor começa a ligar para ele não consegue dizer se foi ou não, né? Então, o próprio tempo e a condição de pressão ali da negociação, realmente eles acabam causando, em conjunto, um estresse grande ali em todas não em todas, né? Mas nas transações das quais a gente participa. Cara, quando eu me expus mais a um tipo de negócio que eu não era meu dia a dia é startup, venture capital, etc. Eu me expus muito a empresas mais tradicionais. Lá no G4, cara, a maioria das empresas que passam hoje são empresas do Brasil de verdade, digamos assim. Tem muita gente de agro, tem muita gente de energia, segmentos muito diferentes. Algumas características que eu percebo, né? Eu percebo que M&A não é uma ferramenta ativa na cabeça de muitas dessas pessoas. E às vezes negócios grandes, com faturamentos, você, cara, caramba, tamanho que o cara já tá num período, às vezes, rápido, né?
empresas familiares, cara, uns 30%, então tem negócio de 40, 50 anos. E muitas vezes não entender a melhor estratégia de se fazer o M&A. Então, cara, puta, recebi uma proposta de vender a empresa, tô considerando. E eu sempre falo assim, puta, cara, tem um jeito mais estruturado de você fazer isso, né? Qual que é a importância na sua cabeça da concorrência para quem tá vendendo a companhia num processo de M&A? Fundamental. É o único jeito, cara, o único leverage, né? A única alavanca de pressão que o vendedor tem num processo é trazer competição. Porque ele está na mão do comprador, querendo ou não, né? Se o comprador quiser andar mais rápido, ele anda. Se quiser perguntar mais coisa, ele pergunta. Se quiser negociar pior, ele negocia. Então, o que a gente vê é que o único jeito genuíno de botar pressão no comprador é você trazer competição. Ainda que seja aparente, tá? Não vou dizer que todos os processos que a gente tem no Itaú são competitivos, mas o fato de você ter um assessor financeiro que conhece o mercado já traz uma impressão para o comprador, pelo menos aparente, de que ele tem competição. E isso a gente sempre tenta manter até o final, né? Claro que chegando ali no final da primeira fase, quando a gente recebe uma proposta não vinculante, ainda pré-diligência mais compreensiva, a gente sempre recebe pedidos de exclusividade, né, do comprador, para que dali para frente ele continue fazendo a diligência sozinho. A gente costuma negar 98% desses pedidos, porque a gente quer manter a competição até o final. Mesmo quando você recebe a proposta vinculante ali no final, que em tese você ainda tem alguns passos de negociação de contratos, a gente tenta manter competitivo. E assim, já vi casos extremos. É claro, tem aquele em que você só diz que tem um competidor, mas eu já vi... não vou dizer que eu já fiz, tá? Mas eu já vi pessoas fazendo, mostrando o celular que está recebendo ligação do outro comprador na mesa de negociação com o comprador A na mesa de negociação com o comprador B, entendeu? Mostrar. Estou recebendo, precisa não fechar rápido. É claro que assim, esse tipo de pressão mais de filme, digamos assim, ela tem um limite, porque o comprador também é racional. O cara, assim, beleza, eu posso fazer no máximo isso. Mas se tem competição, o único jeito de maximizar os termos é realmente ter competição. Mas como fazer isso com sutileza, né? Sim. Vocês mesmo, porque uma coisa é eu fazer essa brincadeira, deixar alguém escapar, cadastro você aqui com o nome de não sei o que lá. Cara, o que aconteceu essa semana comigo? A gente está representando um comprador de uma faculdade, né? A gente está pelo buy side nesse caso. Aí o sell side ele está sendo assessorado por outro banco, um bom banco, né? A gente entrou no início da ligação e o cara não sei se foi proposital, mas ele errou o nome da nossa empresa pela outra que a gente sabe que está no processo. Entendeu? Nossa. Então, não sei se foi deliberado ou não, mas isso existe, entendeu? É impressionante, né? Cara, como é que... Conta um pouco assim para as pessoas entenderem. Vai rolar um M&A. Cara, eu tô querendo vender a empresa. Quais são as etapas que eu vou passar durante todo o meu processo até a conclusão do deal? Sim. Eu acho que primeiro, cara, é um mindset mais inicial. Porque assim, o processo de M&A, ele é estressante, ele é demorado. Ele é um processo que, num cenário ótimo, leva 7 meses. O processo mais rápido que eu fiz foi Lafarge Holcim com CSN no ano passado, que foram 5 meses. Mas caramba, assim, é porque... rápido. Pro tamanho, né? Não, mas os suíços deram uma pressão, assim, eu nunca vi alguém dando tanta pressão nos compradores como eles. Dando pressão no banco, dava pressão em todo mundo. Então, esse realmente, do início da abordagem a compradores até o... E a empresa era muito organizada, é uma multinacional e tudo mais, os caras sabiam o que queriam, né? Então, foi o processo mais rápido. Mas, assim, no melhor cenário, 6 meses, no pior cenário, 12. Um processo com continuidade. É claro que a gente interrompe, volta depois, mas um processo contínuo, 12 meses, não é um absurdo, né? Então, assim, você vai passar por um processo longo, estressante, que pode dar errado. Aliás, a chance do M&A dar errado, sei lá, mais de 90% por tudo que pode acontecer ao longo do caminho. É mesmo? Tudo isso? Não, assim, obviamente a taxa de sucesso, dependendo de como você faz o filtro inicial das transações que você pega no banco, ela pode ser maior ou menor, dependendo da barra que você põe na entrada de mandatos, né? Mas o M&A está muito sujeito a muita coisa para não acontecer, né? Então, o primeiro fator é você não achar um comprador. Acontece, né? Obviamente, você não tem um comprador na mesa, você vai bater em um monte de gente. Como você falou, na tradição brasileira, se a gente não tem muitos compradores, são aqueles compradores profissionais que compram muitas empresas mesmo, que vão provavelmente fazer novos negócios. Então, você tem a dificuldade de achar um comprador primeiro. E aí, esse processo de você encontrar o comprador já é... Quanto que se abre de informação? Então, a gente tenta fasear a abertura de informações com base no interesse, né? Então, no primeiro momento, quando você vai falar com... Você está vendendo a empresa A, você vai falar com B, C e D. Você não sabe ainda se eles
estão olhando M&A, se eles querem olhar o setor, se eles querem ampliar as operações no setor da empresa, né? Então a gente manda uma página normalmente, que é o que a gente chama de teaser, né? Então a gente manda uma página, 2 páginas ainda confidencial. Então a gente explica em alto nível o que a empresa faz, onde é que ela está, receita, para o cara ter uma ideia de tamanho. Aí com isso, se o cara tem interesse em seguir em frente, ele assina um acordo de confidencialidade. E aí já é a primeira barreira, né? Você filtra os que não querem. Porque, assim, tem uma lenda, né? De que o cara assina o NDA só para receber informações. Não é 100% isso, porque ninguém também dá trabalho, o cara precisa se comprometer a assinar e tal. Então, normalmente, quando o cara olha, ele tem algum interesse. Então, aí, a partir daí, a gente passa informações que são, sei lá, umas 50, 60 páginas de PowerPoint, que a gente chama de memorando de informações, né? Para explicar o que a empresa faz de maneira mais detalhada, e aí você já abre o nome da empresa. Aí é o BP mesmo. Isso. E dizendo para onde a empresa, onde está, para onde ela está indo. Isso, tem a parte qualitativa, né, que às vezes tem o descritivo. Então você está falando de uma planta, é um descritivo físico das instalações, né, onde é que a empresa está. Você conta um pouquinho de como ela tem relação com os clientes, então quantos são, em que setores eles estão, conta dos fornecedores, você conta do modelo de negócio da empresa. O final, que é super importante, é o plano de negócio, como você falou. Então a gente projeta os próximos 4, 5 anos da empresa, né? Tem algum exercício de futurologia aí, mas é porque ajuda não só o comprador a entender para onde a empresa está indo, então quais são as avenidas de crescimento, os upsides que ele pode ver no plano de negócios, mas também uma das metodologias de avaliação é o fluxo de caixa descontado. Então o cara utiliza projeções para ver qual que é o valor que ele pagaria por aquela empresa, né? Então a última parte é o plano de negócios bem explicado, né, desse material. E aí a gente combina com todos eles, daqui um mês, com base nessas informações, né? Daqui um mês você me manda uma proposta indicativa. E a proposta indicativa, dependendo da estrutura da transação, se for uma venda de 100%, o que mais importa é o preço. O cara, obviamente, é preço e estrutura de indenização, mas estrutura de indenização o cara precisa fazer diligência. Então, o que mais importa nesse primeiro momento é o valuation, né? Quanto é que você vai pagar por 100% da empresa. Se interessar o cliente, aí sim a gente vai para uma diligência completa. E aí, cara, a diligência completa realmente é levantar todos os tapetes da empresa. Então, você vai ter que passar por diligência nas frentes mais tradicionais, né? Então, contábil e financeira, para ver se os números que você mostrou realmente eles se sustentam, né? Quais são os resultados históricos e tudo mais. Você passa também por diligência de tax, que é super importante no Brasil, né? De fiscal, que o cara vai ver se você pagou todos os impostos da maneira correta nos últimos 5 anos, né? No prazo prescricional, 5 mais 1, né? E a parte trabalhista, em que o cara vai ver se realmente pagou todos os empregados, porque os dois grandes problemas no Brasil são tributário, fiscal e trabalhista, né? E tem a parte legal, aí o advogado do comprador vai ver licenças, certidões, o livro de ações, se está em ordem. Então é uma parte bem jurídica, né? E aí realmente se abriu a vida da empresa para o comprador. Muitas vezes você tem uma diligência comercial também. Aí nesse momento, usualmente já estar binding ou ainda não? Não. Você tem uma indicação. Você tem um indicativo de preço. Você tem um indicativo de preço. O bom de processo competitivo é que você mantém uma atenção até o final, como eu falei. Talvez a desvantagem é que o comprador também, muitas vezes, ele não está 100% engajado. Então, assim, ele vai para a segunda fase, mas ele não tem... a taxa de desistência de compradores em processo competitivo é maior do que processo bilateral. Porque o processo bilateral, se o cara pediu exclusividade, ele realmente tende a ir até o final, né? Se o cara tá lá e mais mudou a diretriz da matriz de fazer a transação, o cara muda de ideia no dia seguinte. Então, assim, é normal, nessa segunda fase, a gente perder algumas pessoas, alguns compradores no caminho, né? Chegando lá no final, o cara fez diligência, aí sim a gente pede uma proposta que é vinculante pro lado dele, né? Em tese, se a gente pegar e assinar, isso vira um contrato. E a proposta tem eventualmente o valuation, uma proposta de 100%, né? Eventualmente tem um valuation revisado com base nos findings, né? No que ele encontrou na diligência. Então, ele encontrou que eu não paguei o imposto em 2021, ele quer descontar isso do preço, entendeu? Obviamente tem maneiras de tratar as contingências, né? A dedução de preço é uma delas, né? Então o cara propõe um valuation revisado, e também propõe aí sim o contrato final, né, que é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, como eu falei, o mais importante é o preço, mas também a estrutura de indenização, que é o que do passado eu me responsabilizo. Tá aí no Brasil, o mais tradicional é tudo do passado eu indenizo, tudo do futuro é do comprador, que é bastante diferente da prática americana, em que você tem uma alocação de risco mais clara. Tá? Você tem riscos específicos que ficam para um para outro. Aqui no Brasil é tudo do passado é meu, é o my watch or watch que o pessoal fala. Então tudo do passado é meu, tudo do futuro é do comprador. Então a estrutura de indenização é super importante e basicamente é isso, um contrato de compra e venda. Aí você recebe 1 ou 2 ou 3 propostas, decide a melhor
E aí você ou negocia com 3 ou 2, com quantos você queira seguir, ou você dá exclusividade para um dos compradores e tenta fechar em prazo de 15, 20 dias o M&A. A transação ela ganha complexidade se você está falando de uma capitalização, eventualmente, né? Então você está ou vendendo uma venda parcial. Porque a venda parcial capitalização, o nosso cliente ele fica sócio, né, do comprador ou do investidor. Então você tem um contrato, você tem uma necessidade de regulamentar como que aquela empresa vai ser gerida dali para frente. Você tem 2 acionistas diferentes, um acionista é novo, inclusive na sociedade. Então você precisa ter muito claro ali como é que as regras de governança elas vão ser construídas a partir dali. Então um contrato muito importante, né, o contrato, né, que acaba sendo um contrato, é o acordo de acionistas, que você precisa colocar ali quais são as regras de governança, né, quem manda em quê e as alçadas. São os vetos, etc. E também, obviamente, você tem outras partes de governança, mas você também tem as regras de saída, muitas vezes. Então, se eu quero sair da empresa, quais são as regras? Eu preciso oferecer primeiro, o cara tem direito de preferência, eu tenho eventualmente uma opção de venda para ele, uma opção de compra. Então, você tem isso, né, a definição de regras de saída, e eventualmente outras regras que sejam importantes para a boa convivência entre os 2 acionistas. Então, isso traz bastante complexidade, porque o acordo de acionistas, eu diria que ele é... Se o SPA, né, o contrato de compra e venda, é preço e estrutura de indenização, o acordo de acionistas ele pode ficar criativo, né? Uhum. Então você tem matérias, como você falou, vetos, e o cara... É claro, você tem um parâmetro, você tem um padrão, né, dado determinados níveis de participação que normalmente se exige, que o investidor exige, né? Se o cara tem 10%, ele exige menos governança, se o cara tem 20, ou 30, ou 40, ou 5, mais próximo de controle, ele exige mais coisas, e obviamente se ele tiver controle, aí a gente, como nosso cliente, precisa se preocupar com os vetos como minoritário. Então isso traz complexidade. Se é um investimento parcial, uma venda parcial ou um investimento, lá no início, né, quando a gente recebe a proposta não vinculante, a gente precisa receber também os principais termos que ele espera para a associação, e aí quando a gente recebe a proposta vinculante, também a gente recebe o acordo de acionistas que ele propõe. Uhum. Então é mais ou menos assim. Em termos de informação, como eu falei, a gente tenta fazer, teaser no início, aquela uma página, assina o NDA, recebe um material um pouco mais completo, e aí a gente realmente abre a casa para aqueles que demonstraram numa proposta indicativa que estão mais ou menos ali em termos de valuation que nos interessa, né? Então, como eu estava falando, o processo complexo, né? Complicado, né? Ele leva tempo e tudo mais, tem nuances e tudo. Então, assim, para o cliente, quando ele vai... Para ele se preparar, ele realmente precisa estar com esse mindset de que ele pode... É um processo difícil, tem a parte emocional. Às vezes a gente vê isso, até em alguns casos fica bem evidente, de o cara, assim, o nosso cliente ele fica muito apegado à empresa, né? Porra, cara, é um processo emocional pra caramba pro fundador, né? Então, assim, ou pra família, sei lá. Então, assim, você tem a parte emocional, mas, assim, o que ele precisa estar se preparado é um processo longo, ele vai expor as informações da empresa dele para alguém e pode, com uma boa chance, dar errado. Então, assim, acho que esse é o primeiro mindset que ele precisa ter. O segundo precisa ter mais ou menos ajustado o que ele espera de uma transação de sucesso, tá? Em termos de valor e outros termos que sejam, se tiver acordo de acionista, outros termos do próprio valor que sejam relevantes, né? Estrutura de pagamento, etc. Não existe aquele cenário em que... Aquele cenário é muito mais de filme, tá? Eu talvez na história inteira tenha visto 2 ou 3 casos, em que o comprador paga um valor absurdo. Tá, existe assim, exato. Os compradores são todos racionais hoje em dia, tá? Então os caras são multinacionais, tem comitês, tem não sei o que lá para aprovar. Então, aquele cenário em que o cara espera receber um valor exorbitante por conta de marca, por conta de presença de mercado, por conta de não sei o que lá, qualidade das instalações, isso não se traduz necessariamente num valuation muito diferente do que a gente espera. E a gente sabe fazer, obviamente, fluxo de caixa, sabe múltiplo de transação, então a gente tem uma referência. Então, o nosso cliente ele entrar na transação com referências corretas ele está disposto a fazer uma transação com aqueles termos, é super importante porque ele vai se frustrar, ele vai querer receber 1 bilhão, a empresa dele, por qualquer métrica justificável, vale 200, entendeu? Essas maluquices acontecem no mundo de startup, a galera... Isso acontece. No mundo mais tradicional, o mercado é muito balizado pelo que trada nos mercados abertos, né? Exato. Então, puta, cara, eu tô comprando, a gente fala assim, a gente tá no mercado da saúde, né? Uma coisa é você estar no mercado tradicional da saúde, que trada 2,5 vezes receita, 3 vezes receita. Outra coisa
Tem mais água aqui se você Vou quiser. pegar aqui. Outra coisa é você estar num mundo de tech que os múltiplos são muito maiores. Sim. Obviamente que você quer estar onde os múltiplos são maiores. Mas no mercado tradicional não existe essa... Não existe alavanca que justifique você aumentar muito o múltiplo, né? Não tem. E assim, obviamente tecnologia a gente viu isso, isso tende a se ajustar, porque assim, tecnologia, por que você sabe bem melhor que eu, né? Mas por que os múltiplos são meio, os múltiplos não, por que o valuation é meio desconectado, talvez, do tamanho da operação, né? Acho que primeiro, porque a maior alternativa que o founder tem é fazer uma capitalização. Então, se fosse um round, né? Então, se você tem muito capital disponível, como a gente teve nos últimos 3 anos, a alternativa dele de captar num valuation exorbitante está sempre ali. Além disso, se você olha com um comprador estratégico, né? E aí a decisão que o cara sempre tem é o buy or build. Se o cara olha uma empresa que pode ser pequena, mas ela adiciona um feature que na plataforma dele é uma sinergia violenta, o cara consegue justificar internamente pagar um valuation absurdo. Então, acho que a combinação de você ter dinheiro em valuations bastante fora do histórico, em rodadas privadas, que é uma alternativa para o founder, combinado com o fato de que muitas vezes ele tem um feature que plugado numa plataforma é exponencial o negócio, eu acho que essa combinação faz com que é meio pólvora, né? Então faz com que realmente os valuations sejam justificáveis do ponto de vista financeiro. Se você olha na economia real, quando você vai comprar uma empresa de panetone, você não consegue justificar que numa outra base ela vai ser muito diferente. Tudo bem, você compra uma empresa de panetone pequena, você vai pôr numa base de uma empresa grande, como a M. Dias, por exemplo, você consegue justificar que você vai ter uma capilaridade grande, você vai atingir muitos outros pontos de venda, mas assim, é um trabalho gigantesco fazer isso, não é simples, entendeu? Então, tanto que tecnologia é escalável, eu acho que é isso que justifica esses valores mais fora de história. Mas economia real, a gente não vê isso, não tem. A gente escuta, obviamente, a gente discute, tenta articular, né, o valor da marca, o valor da distribuição, o valor não sei o que lá, mas coisa fora da realidade a gente não vê. Por isso que eu falei, é importante o cliente desde o início estar mais ou menos com a cabeça de que ele vai conseguir obter no mercado, se primeiro achar um comprador, segundo, achar um comprador que coloque uma proposta, né? Então, acho que para o cara se preparar bem, né, para o nosso cliente se preparar bem, é bom ele ter tudo isso em mente. Além disso, no Itaú a gente tem menos esse tipo de problema, dado o tamanho das empresas com as quais a gente acaba lidando, mas quando você vai para um middle market, empresas muito menores, você tem uma questão que é a informalidade, né, que a gente tem no Brasil, tanto fiscal, trabalhista, contábil. Então você encontra muitas empresas que não passam na diligência, entendeu? Para ser direto, né? Ou sofrem um ajuste relevante de valor na diligência. Eu já vi empresa que não reconhece, não tinha contabilizado 30% da receita, entendeu? E obviamente o cliente ele quer receber por isso. Só que isso gera uma contingência absurda. É um risco gigantesco, né? Entendeu? Então não pagou imposto errado, pagou no regime errado, muita folha com CLT, que quando deveria ser com PJ, quando deveria ser com CLT. Então você ainda tem esse complicador de passar na diligência. Como eu falei no Itaú, é até engraçado, né? Eu que tenho esse histórico, eu chego lá no Itaú, isso ninguém nunca escutou falar, a empresa não passar na diligência, entendeu? E realmente as empresas... Mas quando você vai para as empresas menores, isso pode acontecer. Então a parte de preparação do cliente também passa por ele fazer um self-assessment, nessas frentes que eu mencionei que são fundamentais para a segunda fase, se ele tem um histórico relevante e limpo, né, para mostrar. O que é middle market para vocês? Só para a gente ter uma referência, assim. O que são empresas de tamanho médio, grande, só para a galera ter uma referência? Então, o Itaú, assim, a gente é cobrado por estar em transações acima de R$1 bilhão de valor de transação, tá? E aí, obviamente, você depende de qual é o múltiplo para chegar na métrica operacional da empresa, né? Então, se a gente está falando de, sei lá, 8 a 10 vezes EBITDA, que é uma métrica razoável para o Brasil, dependendo do setor, claro. Mas a gente está falando de 100 milhões a 130 milhões de EBITDA, tá? De tamanho de empresa. Isso para uma venda de 100%, em capitalização, etc. A gente tem feito um esforço bem grande e talvez a gente tenha começado ano passado, para ampliar a atuação, para expandir a atuação abaixo de R$1 bilhão. Então, a gente hoje, no Investment Banking, que é a minha área, a gente está fazendo transações acima de R$300 milhões. E aí, de novo, fazendo a métrica do EBITDA, talvez seja 40 milhões de EBITDA, uma referência de tamanho de empresa, né? Além disso, a gente tem uma área lá no Itaú, que é a área a gente chamava de IBD Middle, né? Hoje a gente chama de IBD Corporate, mudou um pouco o nome, mas a essência é a mesma, para atuar no Middle Market. Porque, como eu falei, a base do Itaú é gigantesca. Se a gente consegue fazer o marketing de que a gente faz M&A,
a gente vira uma chave que, na minha opinião, todas as boutiques sumiriam, né? Entendeu? Porque a gente consegue realmente atingir todos os clientes, todos eles sabem o que a gente faz. O Itaú tem uma placa e um acesso que deveriam nos ajudar a pegar muito mandato aí, né? Então, se você olhar essa área, eles olham acima de 100 milhões de reais de EBITDA, tá? Desculpa, 100 milhões de reais de transação. Tá. Então, a minha área, né, o IBD, a gente olha 300 milhões de transação para cima, o Itaú Middle, 100 milhões para cima, mas tem muita transação abaixo disso. Então, assim, abaixo de 100, ainda dá para você dizer que é middle market, entendeu? Então, empresas de, sei lá, 5, 10 milhões de EBITDA, até 40, 50 eu chamaria de middle market. Entendi. Cara, interessante isso, porque normalmente quando você conversa com as pessoas sobre esse processo e você desperta na cabeça da pessoa, tem muita gente que... Eu sempre explico pra galera a curva S, a curva de adoção, né? E eu falo assim, você precisa saber em que fase da curva de adoção você tá. Porque se o seu mercado estiver morrendo, meu amigo, você não vai negociar muito bem. E às vezes chega uma galera lá de família que já tá no negócio há muito tempo, não inovou, ficou pra trás, o mercado já mudou, a empresa ainda tá grande, mas, cara, se não se mexer rápido, vai pro vinagre, né? Sim. E aí eu sempre falo assim, puta, e aí, como é que faz, né? Puta, pra onde eu vou? A galera fala. E aí o pessoal sempre fala assim, o fulano conhece uma boutique, fora os bancões tradicionais, você, BTG e etc. Mas sempre a galera tem um conhecido que conhece alguém de uma boutique, né? Mas se vocês fizerem um esforço, cara... Quase todo mundo hoje, cara, tem conta no Itaú, nos bancos grandes, né? Então, é uma vantagem competitiva que o mercado novo ainda olha, tipo Nubank, não tem agência, mas, cara, esse tipo de coisa faz diferença pra caramba até hoje, né? É fantástico, assim, o potencial do Itaú nesse mercado, E assim, o que eu fico chateado, até sendo honesto, a gente tá pau a pau ali nos rankings com o BTG, em número de transações de fusões e aquisições. Animal. Assim, o BTG não tem a capilaridade do Itaú, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente deveria estar muito para frente, né? E o BTG e o Itaú, realmente, eles... Até do ano passado, a gente era primeiro nos últimos 5 anos, mas o BTG era o segundo, entendeu? Então, acho que a gente tem um potencial grande ali que a gente tem tentado explorar com essas iniciativas junto aos officers, né, de cobertura de contas de empresas. Quais são os desafios, na minha visão, né? Para a gente escalar para caramba esse negócio? A artesanalidade do processo de M&A, entendeu? Você precisa de gente, você precisa de gente montando material, você precisa de gente conciliando o número. Então, é um negócio que é muito hora homem. E se você não tem um processo azeitado, inclusive quando eu estava lá na boutique, a gente tentou descobrir qual que era o crack the code aí de como que você faz um processo super lean de tocar os negócios, as transações, né? Então, se você não tem um processo azeitado e você cai na mão da mesma pessoa que está executando uma transação para Cogna, para Vale, qualquer que seja a grande empresa, que é um cliente super exigente, se você quer fazer o mesmo serviço para esses clientes menores, você não consegue, porque a gente se desdobra demais com os clientes grandes, entendeu? O nível de análise que a gente faz, o nível de complexidade dos materiais. Se você não torna tudo muito mais simples, você não consegue fazer muitas transações de M&A com o mesmo time. Então, o que a gente precisa acertar, eu acho, para varrer o mercado, eu estou sendo ambicioso, tá? Realmente, mas tem que ser, né? Pô. O que a gente precisa fazer para isso, a gente precisa acertar muito a execução de projetos. De novo, e não é melhorar a execução, é simplesmente adequar para o cliente o que o cliente precisa. O cliente não precisa do nível, e não é um demérito ao cliente. Porque assim, realmente as análises que o board da Vale nos pede são muito mais elaboradas que eventualmente um empreendedor familiar que só precisa saber se a empresa dele vale mesmo aquilo, entendeu? Então assim, são coisas que a gente precisa azeitar. A execução, para você conseguir tocar muito mais projeto com menos pessoas, e aí cara, lição de project management, entendeu? Total. Pô, você precisa botar lá um calendário... Processos, sistemas... exato, entendeu? E a prospecção, também a gente precisa azeitar um pouco, porque você não consegue, por mais que você tenha presença em, sei lá, 5 mil, 10 mil empresas no Brasil, você não consegue que o time de investment banking, que tem essencialmente... É o time mais enxuto, pessoas, né? Assim, de prospecção, você deve ter 7, 8 pessoas. Você não consegue 8 pessoas prospectar uma base de 10 mil clientes. Então, assim, você precisa começar a trabalhar, e foi uma coisa até que lá na boutique eu tinha um sonho, que é trabalhar com uma força de vendas de M&A, entendeu? Você precisa contratar pessoas que não necessariamente, não precisam ser do M&A, mas precisam entender de M&A como você vende o M&A. Porque para você vender o M&A é como vender... Eu estou simplificando demais, tá? Porque realmente a gente trabalhei bastante no middle market. Mas é como você vender
qualquer outro serviço. Entendeu? Você precisa ter alguém que entenda do que é o M&A, você precisa ter alguém que entenda dos diferenciais da instituição para explicar isso para o cliente, dos obstáculos que ele vai enfrentar, como é que a gente toca um processo e mais ou menos os setores, porque para explicar mais ou menos quem são os compradores. Então, você treina alguém. Então, você contar com 8 bankers lá, né, que fazem a cobertura de 10 mil clientes é um desafio. Então, a gente precisa mudar um pouco, procedimentalizar a prospecção também. Tá? Então, acho que tem esses desafios. Obviamente, a gente tem feito um esforço para os officers, né, que são os caras do banco comercial, para trazerem as oportunidades, mas a gente ainda tem esses gargalos de, depois que o cara trouxe, como é que a gente torna actionable, e depois que pôs dentro do banco, como é que faz para isso não ser disruptivo para caramba, a gente conseguir aumentar a capacidade de execução com o mesmo time. Sempre a gente precisa triplicar o time para fazer isso, eu não sei se a gente quer por conta do retorno marginal dos projetos. Então, assim, tem umas discussões meio filosóficas aí que entram no caminho também. Agora, quando você olha o mercado assim, hoje, do jeito que vocês estão fazendo, quando você olha para empresas grandes, middle ou small, qual que é o sweet spot assim de valor versus investimento de tempo? Porque você estava falando assim, o grande, cara, deve exigir uma cacetada de coisa, mas o cara é grande, né? E o middle, será que você gasta menos tempo? Será que é mais eficiente? Você consegue enxergar uma diferença de investimento de tempo nesses deals que justifique? Sim. Porque para varrer o mercado você vai ter que pegar tudo e paciência. Mas eu vou te contar um segredo, Toledo. Nos clientes grandes, provavelmente, a gente ganha em comissão o mesmo que nos pequenos. Porque a gente tem... Porque, assim, não vou abrir a estrutura difícil de Itaú, tá? Mas se você olhar, os clientes muito grandes são aquelas transações que todo mundo quer estar. Porque todos os bancos estão cobrindo, etc. Então, você tem uma briga de uma concorrência muito grande, entendeu? Então, se você olhar o fee scale, né, em percentual da transação, ele sai de um número e chega lá em cima no número muito pequeno. Então, se você olhar uma transação de 5 bi, talvez a gente ganhe menos que uma de 400. Entendi. Porque a gente não consegue manter o percentual. O case vai ser importante para vocês. Então, o que entra na jogada, né, nos clientes grandes? É isso, né, a placa que isso traz, obviamente, a gente dizer que participou das transações, mas também a recorrência que aquele cliente tem. Então, se a gente faz uma transação com a empresa A, provavelmente, se ele gostar, ele vai contratar para B, para C, para D, entendeu? Então, são fatores ali que eu te falei, a diferença entre o coverage de empresas com aquelas transações oportunísticas. As transações oportunísticas, bem ou mal, o cara não nos compara, né? Mas assim, o cara compara o serviço como um corretor de imóveis. Então, o cara tem 6% na cabeça, né? 5 ou 6%, que é a venda de imóvel. Então, você propõe 4% para uma transação de 300 milhões, 400, 500, não é obsceno, entendeu? Então, você muitas vezes consegue emplacar. Então, para responder a pergunta, primeiro, para mim não está 100% claro que a gente ganha mais na transação maior, tá? Acho que a gente tem uma distribuição, tanto é que, assim, algumas comissões que a gente ganhou ano passado, não das maiores, mas algumas grandes foram do próprio middle, que foram transações de 300, 400 milhões de reais. Então, assim, acho que compensa do ponto de vista de comissão, e eu acho que a execução, se você azeita o negócio, ela fica muito mais lean, porque você precisa fazer menos, como eu falei, você precisa fazer menos análise, menos trabalho interno, você precisa realmente achar um comprador bom que pague o que o nosso cliente quer, entendeu? Então, acho que a execução também, ela tende a ser mais simples. Então, eu tô convencido, tá? Talvez porque eu estivesse nesse mercado, né? Mas é claro que tem a decisão, como eu falei, tem toda a decisão do banco mais estratégica de querer estar nos deals grandes, que trazem placa, que trazem clientes recorrentes. Então, assim, tudo isso entra no jogo nessa... Que tipo de transação a gente vai fazer e onde a gente quer mais focar ou menos focar. E, cara, o mercado é razoavelmente pequeno, né? Assim, são, bancões assim, razoavelmente pequeno, né? E falando mal dos outros bancos e do meu também, tem uma concorrência no Brasil, cara, que não existe nos Estados Unidos. Por mais que lá existam muitos bancos, não sei se a proporção banco sobre número de empresas, qual que é a diferença para saber se lá é mais competitivo ou não. Mas lá existe não chega a ser acordo, obviamente, mas lá existe uma rigidez maior das comissões. Tá? Isso é difícil saber em fusões e aquisições, porque são transações privadas, você não sabe quanto que o banco cobrou daquela transação, mas a gente tem como referência o mercado de equities, né? O mercado de capitais. Lá, os bancos que fazem as transações têm 5, 6, 7, igual tem no Brasil, né? Eles não cobram, assim, não existe transação que o cara cobra menos que 5% da transação, ou 7%, tem muitas vezes que é 7%. Então é meio que um sindicato de bancos, entendeu? É 7%, se quiser fazer com o Goldman Sachs lá fora, você vai pagar 7%, você vai conseguir dividir num sindicato de 2 ou 3, senão ele está fora, entendeu? Então, assim, os caras lá preservam muito mais a comissão.
Aqui no Brasil, cara, pra você estar numa transação de placas, a gente cobra nada, entendeu? Então existe uma pressão aqui pela falta não sei se é corporativismo, mas pela falta de coordenação dos bancos. Realmente, a galera precisa se conversar. Você falou da placa, me lembrou das thumbstones. Sim. O que são as thumbstones? Você tem um quarto de thumbstones, cara, que você coleciona? Não. O único que eu guardei aí fazendo uma autopromoção, quando eu fui para o treinamento de Investment Banking lá de 2011, se eu não me engano, pelo Bank of America, aí o treinamento global e tal, eu consegui, cara, mesmo sendo brasileiro, etc., consegui ganhar o prêmio de melhor analista do mundo. Uau. Aí esse eu ganhei uma plaquinha que tá no meu quarto até hoje. Animal. Agora, das transações, a gente acaba não tendo uma para casa, né? Então, a gente tem muito no banco. Então, o Thomson, basicamente, é aquela pecinha, né, em acrílico, muitas vezes, que você coloca os principais termos da transação e distribui para quem trabalhou, né? Então, seja o banco, os advogados que nos ajudam pra caramba, o próprio cliente recebe uma e muitas vezes o comprador recebe uma também pra gente colocar na estante e lembrar que a gente fez aquele negócio, né? E são... Lá a gente tem... As transações de mercado de capitais são bem mais criativas, tá? Mas normalmente é um negócio retangular e simples. Eu já vi, cara, tem 2 casos emblemáticos. Não sei se eu follow-on, se eu não me engano, com certeza foi follow-on, IPO não foi, mas não sei se foi da Petrobras. Mas era alguma empresa de óleo e gás que o Thomson era uma plataforma de petróleo como um Lego, entendeu? Caraca, então, custou uma nota, tipo $1.000. E o cara fez vários, peça, assim? Né? Fez vários. Né? Aí tinha que distribuir para todo mundo e tudo mais. E tinha outro que esse eu me lembro, era um bonde estrangeiro, era um bonde lançado em dólar do Brasil, né, do governo brasileiro, que era uma bola de futebol. Uau. Então tinha uma bola de futebol com impresso, né, os termos da transação. Eu lembro dele porque a gente, quando trabalhava até 4 horas da manhã, a gente jogava futebol com aquela bola no banco, entendeu? Então, assim, a turma é criativa. Cara, falando em trabalhar até de madrugada, quão intenso é o trabalho de M&A, cara? Muito. Pra galera que tá aí pensando, sempre quis trabalhar em banco. Não, é o seguinte, cara, eu trabalho... É porque, como eu falei, a gente tem a gente acaba lidando com clientes que são bastante exigentes, né? E com razão, porque são transações grandes, etc. Então tem uma pressão de tempo e necessidade de que as coisas sejam corretas, muito grande. E, cara, pra você fazer as coisas em menos tempo e mais corretas, você precisa checar mais e trabalhar mais. Então, historicamente, e obviamente, como eu falei, você tem ainda a necessidade de buscar novos negócios, está sempre tendo ideia, etc. Então, o volume de trabalho, ele é muito grande. E você tem e já me perguntaram isso, eu agora como staffer lá da área, né? A turma sempre me pergunta, cara, se você contratar mais gente, a turma não trabalha menos? Porque assim, você tem 10 analistas, você contrata 20, todo mundo trabalha pela metade? A lógica eu diria que sim, mas o trabalho se expande, cara. O trabalho é gasoso. O trabalho é infinito. Você contrata mais gente, você contrata mais gente, aparece mais trabalho, entendeu? Então, a carreira, em termos de número de horas, ela é bem difícil, tá? Eu tenho um amigo tenho amigos que saíram da faculdade, foram trabalhar como trader. Cara, como trader, o mercado fecha, não sei se é 5 ou 6, dependendo não sei se é horário de verão ou não. Mas o cara vai pra casa. Depende do mercado, né? Porque tem os mercados que influenciam os nossos, né? Então, tem os caras que não dormem preocupados com isso, mas assim, horas no trabalho, deu 6 horas, o cara pode ir pra casa. Caneta, né? Cai. Não tem mais o que fazer. No Investment Banking, realmente, quando você está no início de carreira, ele é muito difícil em número de horas, né? Então, assim, não é anormal você trabalhar até 2 horas da manhã todo dia. Caramba. E às vezes acontece 4 horas. Aquele caso em que você entrou hoje às 9 horas, mas você entra no dia seguinte 9h30, 10 horas, 11 horas. Então tem alguma flexibilidade no horário de hora, não entra no horário de entrada. Então, assim, e existem alguns dias que você realmente entra hoje às 9, sai amanhã às 10 da noite, entendeu? Isso acontece. Mas é mais raro. Então é muito demandante. Mas o que eu digo para a galera é que é o momento de você é mais jovem, tá? São os 3 primeiros anos de analista, que é o que o bicho pega mesmo. Depois a carreira é muito clara, né? Você fica 3 anos como analista, depois 3 anos como associate. Então, assim, ninguém fica 6 anos trabalhando esse tanto. Entendi. Então você vira associate, você ganha outras responsabilidades, você começa a trabalhar com gente embaixo, então você alivia um pouco a carga de trabalho. Dá pra escalar um pouquinho mais o trabalho. Dá pra você trabalhar um pouco menos também. Então, quando você é analista, é o momento que você tá jovem, você saiu da faculdade. Aprende pra caramba, né, cara? Isso, então. Aprende pra caramba, Então, né? você saiu da faculdade, cara, você é jovem.
Eu fico, obviamente, eu entendo quem fala isso, mas também não concordo. Quando você fala, não, quero qualidade de vida. Cara, quando você tem 21 anos, assim, quando você tem 21 anos, tem que mais é que construir sua carreira, Mas não, né? cara, quem quer qualidade de vida e banco, cara, não combina, né, cara? Vai com 21 anos, é muito jovem. Pô, entendeu? pelo amor de Deus, né? Então, assim, o que eu proponho para essa turma toda, e agora, como eu estava te falando, sou responsável pelo recrutamento, pelo menos pelo intake, né? Aumentar o número de pessoas que queiram trabalhar com a gente. O que eu digo é o seguinte: são 3 anos, são difíceis, mas assim, você vai ter 21, 22. Então, assim, não é que você está trabalhando 15 anos da sua vida assim. Total. E você realmente está pavimentando você está iniciando a carreira você está iniciando a carreira numa área que te dá uma ética de trabalho relevante, assim, importante e correta. Então, assim, é como trabalhar. Então, o que é um trabalho bem feito? Quantas vezes você tem que revisar o e-mail antes de mandar? O que o cliente exige? Qual é o tamanho da barra, a altura da barra da qualidade dos materiais? Obviamente, você aprende muito finanças, né? Porque é o que a gente faz mesmo. Você aprende algumas vezes alguma coisa de direito, porque envolve também uma transação, né? Então, acho que é uma carreira que te ajuda muito a solidificar o seu início ali. Você põe uma pedra importante no início, né? Para você subir para outros degraus. Além disso, a gente vê em carreiras correlacionadas ou correlatas, né, ou em corporate finance, aí seja trabalhar em empresa na área de M&A, seja trabalhar em private equity, venture capital, eventualmente quem quer empreender, a turma que começa em investment banking o pessoal vê com bons olhos, sabe? E existe até por você ter um funil de carreira, muita gente faz os primeiros 3 anos e vai fazer outra coisa. Então você não só aprende bastante, mas você credencia, se credencia exatamente para fazer qualquer coisa depois, entendeu? Dentro, você não vai ser trader. O cara né? ficar 3 anos se ferrando para não dar continuidade, tudo bem, mas pode ir para um lugar que também vai ser tão bom quanto, né? Então, eu fiquei os 3 anos lá no Bank of America, né? Na época era Merrill Lynch, tinha acabado de ser comprado lá na crise, mas ainda existiu o Merrill Lynch no nome, né? Eu fiquei lá 3 anos e saí para fazer nada, porque assim, realmente é bravo o negócio. Então eu saí para fazer nada, fui fazer mochilão na Ásia, pensar na vida, etc, e voltei pro M&A. Mas não é incomum você ficar 3 anos e sair. Você ficou 3 anos nessa loucura? Fiquei. E aí você foi fazer, aí você falou, cara, já preciso de um sabático. De um sabático, o famoso sabático. Não, trabalhei 3 anos muito, tô cansado, preciso de um sabático. Quero como é que chama? O que você falou aí da galera, zona de conforto, eu quero uma vida equilibrada. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então assim, eu recomendo, quem quiser trabalhar com isso, é difícil. Assim, não queria fazer piada com isso, mas você não tem um caso de ninguém que morreu, nem nada disso. Cara, eu acho que alinhamento de expectativa é a coisa mais importante que tem. Porque se outro dia tava dando uma aula para uma turma de indústria também, e o cara falou, pô, mas teve uma vez aqui que a gente contratou uma pessoa e 8 horas chegou e meio-dia a pessoa pediu demissão. Porra, alinhamento de expectativa, a galera não estava alinhada em relação ao que ia encontrar na empresa, né? Então você falar qual é a real, existem os bônus e o ônus, né, cara? Você precisa saber qual que é o ônus. Existe um preço para você sentar nessa cadeira que você tá hoje. Você pagou esse preço, né? E são todas, de novo, Toledo, você quer construir uma carreira boa, você precisa sofrer um pouquinho no início, né? Eu vejo pelos meus pais são médicos, mas assim, no início da carreira você dá plantão, trabalha pra caramba, 3 plantões por semana. Então assim, cara, não tem vida fácil, né? Eu costumo dizer isso pro pessoal. E o pessoal que quer entrar na nossa área, já é uma galera mas já é uma galera meio por dentro do meio. Então, assim, tem caras que sabem mais de investment banking que eu filtrado, na faculdade. Né? Os caras já não, quer trabalhar em investment banking, eu sei que quer se ferrar pra caramba, mas é isso que eu quero da minha vida, nasci pra isso. Já pesquisa sobre os bancos, sabe mais das transações do Itaú que eu. Aparecem umas pessoas assim lá. E esses caras dão certo, porque o cara já sabe, como você falou, ele é meio expectativa. O cara já sabe que vai encontrar, vai lá, encontra exatamente aquilo e dá tudo certo. Você fez você fez uma parte acadêmica importante, igual todo mundo, fez MBA, etc. Não. Ou você é mais que nem eu, assim? Eu acho que eu sei esse extremo, porque, cara, eu larguei a faculdade no começo, só fui me formar agora. Porque meu sócio, por exemplo, CDF pra caralho. Se formou na Federal e tal. E ele falava assim, Toledo, lá, cara, era assim, ó. Tinha galera que queria ficar rico, então trabalhava em banco. Tinha galera que era inteligente, então trabalhava em consultoria. E tinha o resto, né?
Assim, eu não cheguei a largar a faculdade, mas não fiz MBA. Eu me formei em Direito, assim, eu vim para São Paulo em 2004, né? Eu sou de Ribeirão Preto. Vim para São Paulo em 2004 para estudar. Tava meio na dúvida do que eu queria fazer, tinha uma influência grande. Meus parentes da minha avó aqui em São Paulo são todos juízes e promotores ligados a Direito. Só que no primeiro ano do ensino médio de Ribeirão, eu vi um dia que a GV, as empresas tinham barraca dentro da faculdade, tão boa que era a faculdade, eu recrutar lá dentro, e isso ficou na minha mente, né? Aí cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu prestei para Direito e para Administração, eu passei nas duas, aí vim para São Paulo fazer as duas. Nos 2 primeiros anos eu estava meio perdido o que eu queria fazer, eu acabei abandonando a Administração. Isso é uma novidade para todo mundo que me conhece. Sim. É mesmo? Comecei a fazer as duas, fiz 2004, 2005 as duas juntas. Então você pediu para se fuder, cara. Não, você falou assim, vou para me fuder mesmo. Mas naquela época eu era jovem, eu consegui. Eu cheguei aqui, acho que tinha 17 anos, né? Então aguentava, né? Pô, começou jovem, né, cara? Então eu acabei abandonando a Administração em 2005, final de 2005, né? E botei na minha cabeça que eu queria ser juiz. Não, eu quero ser juiz, quero ser promotor, etc. Só que enquanto eu estava na faculdade, a regra para magistratura e para promotoria, ela mudou de maneira que você precisava, se foi 2006 ou 2007, você precisava de 3 anos de prática jurídica para virar juiz. Antigamente, você podia prestar concurso no dia seguinte formado, e foi uma mudança benéfica, na minha opinião. Quem sai da faculdade não tem nenhuma capacidade de ser juiz, né? Então, você passou a precisar de 3 anos de prática. Isso deu uma desanimada. Você fala, pô, vou ter que sair, você tem que ser advogado por 3 anos, para depois... Aí fiquei um pouco desanimado, chegou 2008, que o mercado estava bombando, né? O Brasil ganhou o grau de investimento em 2006, o mercado de capitais começou a bombar pra caramba em 2005, 2007, o melhor ano da história, né? Então estava muito em voga isso. Mercado de capitais, mercado financeiro, meu Deus do céu, pô, Wall Street, o lobo de Wall Street, dinheiro não dorme, sabe? As coisas que a gente é jovem, a gente fica impressionado. Aí o que eu fiz? Eu dei um jeito de voltar para administração, me formei em Direito, tirei o AB, nunca fui lá buscar, até porque eu fui para o intercâmbio na época, e voltei para administração, me formei, e aí eu comecei a trabalhar na época em banco, fui humilhado na minha primeira entrevista, estudei finanças pra caramba e tal, e aí comecei a trabalhar... Porque eu não entendia sobre finanças? Sabia nada. Eu lembro até hoje, fui numa entrevista lá na Goldman Sachs, na área de research, a menina do RH chegou e falou assim, você vai ter vão ser 3 grupos diferentes, tá? Porque o research você divide por indústria, né? Então, vai vir primeiro a turma de energia, depois a turma de educação, depois a turma de saúde. Os 3 vão falar, se alguma das áreas gostar de você vai seguir, aí você fala com os outros setores, né, do research. Cara, veio a primeira turma, saiu, voltou a menina do RH, falou, cara, você tá dispensado, entendeu? Eu falei, caralho, sabia nada, fui humilhado, não sabia responder nada, eu realmente reconheço. Mas esse tipo de coisa é boa, cara. Boa. Esse tipo de coisa é boa. Não, porque, cara, eu saí de lá, eu tava voltando pra administração, eu não lembrava nada, tinha 3 anos que eu não via nada de finanças, né? Então eu saí de lá, eu estudei tudo que era possível de finanças, tudo. Desde finanças corporativas, mesmo tradicional, até opção derivativa. Em algum momento eu achei que eu queria ser trader. Então assim, estudei tudo, cara. Fui pro Canadá, fiz curso avançado de opções, coisas que eu nunca usei. Hoje eu sei, mas nunca usei, entendeu? Mas que me ajudam nas adjacências do meu trabalho. Então às vezes, vamos falar de opção, a gente sabe. Vamos falar de capital budget, a gente sabe, entendeu? Então ajudou bastante. Então eu saí de lá, estudei pra caramba, fiquei 1 ano, meu Deus do céu. Aí eu comecei a trabalhar, daí comecei no JP Morgan na área de análise de ações como estagiário, depois fui uma Merrill Lynch, aí fiquei lá 3, 4 anos, né? Cara, que animal. E você foi pra fora fazer o quê? Esse processo de estudar essas coisas assim, você se definiu uma estratégia? Como é que você montou esse plano de estudos? Não, eu vi que eu precisava de ajuda, se eu quisesse entrar no mercado financeiro. Não era só na GV, né? Porque realmente na GV você tinha no máximo Finanças 1, que era o curso daquele semestre. Eu falei, cara, como é que eu congelo a minha formatura? Porque você tem esse problema, né? Quanto mais próximo... Os bancos, na minha época, não sei como é hoje, mas contratam com 1 ano e meio de formado, que é quando você pode começar a estagiar em algumas faculdades, né? Então você está há 1 ano de formado, você já meio que passou da época. Então quanto mais próximo a formatura, mais difícil fica de você entrar nos bancos maiores, né? Então eu precisava de uma estratégia para congelar a minha formatura e para aprender pra caramba finanças. Entendi. Então aí eu apliquei para o intercâmbio no Canadá, fiquei lá 6 meses... E lá eu, assim, só fiz curso de finanças. Caramba. Então, assim, fiz até risk management em instituições financeiras, que eu não uso pra nada, mas... Você pegou vários cursos e foi fazendo um atrás do outro. 2, econometria 2, que não tem nada a ver com o que a gente faz. Porque eu não sabia também, né? Foi curso de extensão ou você fez meio sanduíche? Faculdade. Faculdade foi uma mesmo. faculdade. Que cidade você foi? Foi perto de Montreal. A província de Montreal... Parte francesa? Então, a província de Quebec fala francês.
Montreal fala francês, só que tem 3 ou 4 cidades lá que falam inglês. Ah, legal. E aí eu fui para uma cidade que chama Sherbrooke. É uma cidade pequena lá na província de Quebec, que fala inglês. Mas é animal, cara. Foi a melhor época, assim... Isso e o mochilão lá que eu fiz na Ásia, melhores épocas. Por onde você passou? No mochilão fui para Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã e Indonésia. Que animal. Animal. Fiquei 6 meses lá. 6 meses? 6 meses. Animal. Melhor época da minha vida de longe. Recomendo para todo mundo. Porque assim, tudo bem, eu recomendo para todo mundo que não tem boleto para pagar, né? que ainda tá na fase de fazer isso. Então assim, foi muito legal porque... As coisas lá são muito diferentes. E o negócio lá é feito para mochileiro, entendeu? Então a infraestrutura é de país similar ao do Brasil, mas você tem muito hostel, você tem a mobilidade lá, o avião custa $50, entendeu? Dá para fazer barato a viagem. Muito. Eu gastei, na época, né, o dólar tava 2, então tava um pouco melhor. Mas em 6 meses eu gastei, tipo, R$30 mil ao todo, entendeu? Caramba. Então deu 6, 7 mil reais, contando com passagem. Foi um negócio bem, na época, barato, né? Então, e o negócio lá é muito preparado. Cara, Vietnã, animal, assim, tem um passeio meio comum para quem faz isso, que é você comprar uma moto, e é comprar mesmo, porque você vai ter que andar 1.000 quilômetros, né? Você compra uma moto ali no sul do Vietnã, que é perto de Ho Chi Minh, que é a capital do sul, e vai de moto pela costa até Hanoi, que é a capital do norte. Então, assim, puta, cara, é animal. E assim, aquela moto de exército de 1970 caindo aos pedaços, sabe? Aí você chega lá em cima, você vende. Isso aí foi, sei lá, uns 10 dias ou 15 dias, entendeu? Então você vai indo ali pelos países meio sem plano. Isso aí é... Antes de um amigo meu falou, cara, vai sem plano. Eu falei, não, mas não dá, cara. Não vou chegar num país que nem fala inglês, não fala nem minha língua. Não, vai sem plano. E você foi sozinho? Fui sozinho. Na raça. Mas é que, assim, lá tem muito mochileiro. Tem 0 brasileiro. Tá? E aí você conheceu pessoas no meio do caminho? O hostel ajuda, né? Muito. E cara, a turma é tão... a turma quer tanto estar junto que você só tá sozinho mesmo quando você quer. E às vezes você tem, inclusive, falar, não, eu quero ir sozinho naquele passeio. Porque você está sempre com a turma do hostel, você conhece uma cidade aqui, depois vai para a próxima, depois vai para a próxima. Então, assim, você conhece muita gente e é uma turma muito parceira, porque tá todo mundo ali por isso, né? Então, que demais. E o que o Tomás, o meu amigo, falou, cara, vai sem plano. Eu falei, não dá, Tomás. Aí planejei as duas primeiras semanas, detalhe, vou chegar a tal hora do hostel, não sei o que lá. Cara, tem um dia que você fala, cara, tá tranquilo, vou pra onde eu vou amanhã, entendeu? Então é muito legal. E assim, os países são muito legais. A Tailândia ela é muito turística. Então, assim, talvez o lado ruim do turismo, inclusive, né? Tem muita exploração de menor, é meio pesado o negócio em algumas cidades, tipo Bangkok, né? Algumas cidades no sul e do norte também tem algum problema assim. Mas Vietnã é animal. Laos tem uns passeios bem diferentes. Eu fiquei uns 4 dias no meio da selva, um monte de tirolesa que ia de uma montanha a outra, você só grudava a sua cadeirinha e ia, assim, surreal, muito legal. O Camboja é bem pobre, tem Angkor Wat, né, que é aqueles templos do Tomb Raider que foi gravado lá e tudo mais. Mas Indonésia, eu fiquei lá 2 semanas, as 2 últimas. Cara, eu fiz todos os cursos de mergulho possível, porque assim, é impressionante a beleza do mar, sabe? Acho que é a melhor visibilidade do mundo. Então, pô, tem tartaruga, tubarão, tem um monte de coisa. Então, assim, de tudo, toda a viagem, eu acho que a mais legal foram essas 2 semanas na Indonésia. Que demais, fechou com chave de ouro. E, cara, você sabe, Toledo, a gente era jovem, né? Então, assim, naquela época, cara, eu ficava bebendo, eu lembro claramente, eu chegando 4 horas da manhã, loucalhaço, sabia quem eu era de bebida. Acordava 7 horas da manhã do dia seguinte e ia mergulhar, tranquilo, cara, entendeu? Não sentia. Hoje, meu amigo, cara. Você não fica fica doente, se eu janto um pouquinho mais tarde, eu já passo mal. Meu, é fogo. A idade é um negócio bravo, cara. É demais. Daniel, puta, cara, animal o nosso papo. Aprendi demais aqui. Obrigado por todas as informações. Obrigado por ter vindo. Dá uma disposição. Foi uma surpresa, né? Quando você falou, vem pra cá, caraca, você tá trabalhando com M&A? Esse tema é quente aqui, a galera curte demais. Não, demais, estamos à disposição. Cara. Não sei se eu faço jus a extraordinários, mas é bom estar aqui com você. Excepcionais, pô, extraordinários ainda não tem como cortar? Não, pode deixar. Você sabe que tem um outro podcast que esse estúdio aqui a gente... Não, corta isso, eu fiquei agora... Não, fica tranquilo, cara. Muita gente chama de extraordinários, muita gente. Uma galera chega pra mim e fala, pô, eu escuto extraordinários, eu adoro, não sei o que lá. E aqui a gente aluga o estúdio para vários outros podcasts.
E tem um podcast que a galera criou recente que chama-se Extremos. Eu falei, caralho, velho, nome igualzinho, pô. Então, meu, é meio isso aí, cara. É meio isso aí. É fora da curva, eu não sou tudo É isso aí, a galera, junto. meu. Mas eu também vou fazer jus, assim, teve um cara que ele criou um podcast antes, podcast, meio vídeo, chama Foras de Série. E é tudo a mesma coisa, sim, cara. Foras de série, excepcionais, extremos, é tudo, cara, extraordinários. Alguém precisa criar o extraordinários aí. Desculpa, Heitor, desculpa. Relaxa. Valeu, cara. Muito Obrigadão. legal o bate-papo, estamos à disposição. Como eu falei, eu gosto muito do que eu faço realmente, então falar sobre isso para mim é um prazer. Vou colocar o quê? Seu LinkedIn aqui. Pode pôr. Normalmente eu boto o Instagram, quem quiser falar contigo, quem quiser vender empresa. Vender empresa, tirar dúvidas sobre M&A, quem quiser entrar no Itaú, Deals de 300 trabalhar lá. milhões pra cima, Acima né? de 100. Acima de 100 pode falar comigo Então, que eu direciono. Você que ficou até o final, não esqueça, vou pedir um favor pra você, não desliga ainda. Vai lá no seu Spotify e avalia a gente. É um jeito de nos ajudar bastante. A gente já tem algumas avaliações, mas poderia ter muito mais. Tem muito mais gente que escuta a gente do que faz avaliação. Ajuda nós, por favor. E você que ficou até o final sabe que a gente tem 3 patrocinadores. Se você estiver buscando educação, G4 Educação tem vários cursos bacanas lá. G4 Traction é o curso que eu sempre tenho falado aqui, porque é um curso que está bombando. Abrimos uma nova turma, porque acabou de lotar todas as turmas do ano. Então vai ter uma turma extra. E os cursos online você tem desconto, bota o cupom Excepcionais. Se você estiver precisando cuidar da sua saúde, da sua cabeça, aumentar a sua performance, vai lá no Volpe, espaçovolpe.com.br, fala que você veio do Excepcionais, que também tem condição especial. E não esquece da V4 Company, que te ajuda com marketing digital. Eles fazem uma avaliação gratuita do seu negócio e te dão as oportunidades que você pode explorar nesse mercado. Beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana!